Então é o seguinte, o elenco do Corinthians realiza hoje mais um treinamento, né? De olho no confronto contra o Bragantino. Quinta-feira, 7h30 da noite, né? Vai jogar lá em Bragança. E o Dorival recebeu boas notícias durante a atividade ontem no Joaquim Grava, já que o atacante Yuri Alberto e o volante Ranieri, que vinham trabalhando de forma separada, treinaram normalmente com o elenco, e pode ser as novidades contra o Bragantino. O volante deixou o gramado na reta final dos trabalhos, né? Enquanto o Yuri Alberto realizava um complemento de finalizações. O Garro, por sua vez, realizou um treino à parte, né? Ele está se recuperando de uma cirurgia no punho esquerdo e vai trabalhando só para manter a forma. Será que o Garro tá à disposição para o dia 1º de fevereiro contra o Flamengo na Supercopa Reis, Griles? E essa é a tendência, a expectativa, né? O trabalho da comissão técnica e também do departamento médico é deixar, principalmente também do departamento físico do Corinthians, é deixar o Rodrigo Garro pronto para o jogo do dia 1º lá, Supercopa do Brasil, né? Que vai ser lá no Mané Garrincha às 4h da tarde. Então, pelo menos essa é a expectativa do Rodrigo Garro chegar também para o início da disputa do Campeonato Brasileiro também, que começa já no começo de fevereiro e é aos poucos tendo esses jogadores. Eu acredito, até conversando com algumas pessoas lá no Corinthians, o Memphis Depay deve ser o último, né? Porque ele tinha uma lesão, né? Tanto que o Ranieri já voltou, já teve os trabalhos físicos e com o pessoal da fisioterapia um pouco mais avançado, tanto que o Ranieri voltou a treinar com bola ontem, juntamente com o Yuri Alberto. Mesmo longe, ele fazia as suas atividades e registrava nas redes sociais, e um dos últimos deve ser o Memphis Depay, até porque não tem pressa para recuperar este jogador que veio de uma lesão no ano passado, teve 2 probleminhas, jogou ali, como todo o trio Gin, jogaram ali no sacrifício, mas o Memphis Depay deve ser o último, ou o Martínez, porque o Martínez vive um dilema, porque ele retornou para fazer ali a regularização do seu passaporte, questão do visto de trabalho também, mas só que ele não consegue regressar aí e não consegue emitir o documento, porque agora os documentos lá na Venezuela estão com dificuldade, né, para você emitir o documento, toda aquela questão, e até mais para ele regressar ao Brasil por conta aí da questão geopolítica, Estados Unidos e Venezuela. Então o Martínez não tem prazo para chegar, mas acredito ainda que o Memphis Depay vai ser um dos últimos a ter a oportunidade a voltar e ficar 100%. A boa notícia é que o Pedro Milans chegará logo mais aqui ao Brasil, vai fechar um contrato com o Corinthians, uma oportunidade de mercado vindo lá do Peñarol do Uruguai, vai fazer exames médicos e deve ser anunciado se ficar apto nesses exames, que serão realizados logo mais lá no CT do Parque Ecológico do Tietê, e deve acontecer ainda hoje a efetivação e o anúncio da contratação do Matheus Pereira, jogador importante que veio lá do Fortaleza, 20 jogos, 3 gols marcados, 2 assistências na temporada passada, retorna à equipe do Corinthians, que segue no mercado. O Alan do Flamengo ontem foi um jogador que se apresentou, né, na volta das atividades do time titular do Flamengo, e o Flamengo me parece que neste momento não vai negociar ao jogador, porque não quer empréstimo, não quer outra modalidade, vai ter que fazer o cumprimento 100% da compra do jogador, e o Corinthians não sinalizou com esta oportunidade, até buscava um empréstimo para esse jogador. Pois, Grilis, uma outra boa notícia pro corintiano é que o Félix Torres, né, tá negociando e acertando com o Inter, né? Como assim, boa notícia? Boa notícia, né? Tá se livrando, né? A melhor notícia do dia, acho que o Félix Torres está se acertando aí com o Internacional, um empréstimo aí para ficar até o final do ano, final da temporada. Acho que o corintiano acaba se livrando aí do Félix Torres. E eu conversando com alguns torcedores nesse final de semana, muitos deles defendendo que o Yuri Alberto deveria sim ser negociado agora, porque ele já teve uma outra proposta antes e passou o trem. Novamente está passando. Você concorda que o Yuri Alberto deveria seguir um caminho para ir para a Europa? Agora não. Agora eu acho que o Corinthians vai segurar, mas acho que no meio do ano vai ser muito complicado. Mas e se ele tiver aquele momento de baixa novamente? Não é perigoso? Porque o Yuri Alberto, falando com o torcedor, eles me falaram: Danilão, não dá pra saber quando ele vai estar bem, quando ele vai estar mal. Tinha que aproveitar agora e receber uma grana. E ele também aproveitar a oportunidade de ir pra lá. Não é perigoso esperar até o meio do ano? Então, mas só que o Yuri Alberto, nas passagens aí nas últimas temporadas, por exemplo, o ano passado ele teve problemas físicos e ficou muito tempo parado, e mesmo assim marcou 17 gols.
Então, é um cara que sempre balança as redes, ele tem aí os seus períodos de seca, uns períodos de estiagem, né, que agora é a palavra da moda, períodos de estiagem, e o Yuri, mesmo assim, ainda tem números importantes. Então, acredito que mesmo assim, mesmo se ele não fizer uma boa temporada de 2026, mesmo assim, ele fica no radar do mercado da Europa. E todo mundo sabe, né, a questão da janela, né, do meio do ano, que é a principal, sempre tem números mais significativos. E agora? Mas se ele começar bem o ano, se o Hugo Souza for efetivo para a Copa do Mundo, também vai ser difícil segurar. Alguns atletas precisam da renovação de contrato também no meio do ano. Termina com o André Ramalho, por exemplo. Então o Corinthians no meio do ano vai ser até obrigado a colocar a mão no bolso para segurar alguns atletas. Mas eu acho que vai ser difícil o Yuri Alberto segurar, até porque o Corinthians tem 40% só do jogador, né? Então, um ponto interessante é esse, e até olhando, assim, tem torcedor que pensa isso, mas ao mesmo tempo o Corinthians ele teria uma porcentagem, se vender bem, vai ficar com 10, 12 milhões de euros. Você não contrata um atacante, um fazedor de gols com esse dinheiro, para começo de conversa. Então você não conseguiria repor, você teria que, sei lá, usar o Memphis centralizado ou contratar um outro jogador que provavelmente não teria o mesmo nível, né? E um outro ponto eu, pelo menos, sou dessa posição. Você tem que ter jogadores bons, decisivos no seu elenco. O Yuri Alberto é esse jogador, o Memphis é esse jogador, o Garro é esse jogador. São jogadores que o jogo, quando aperta, no jogo grande, pode não estar numa fase muito boa, pode ter feito uma temporada instável, mas vai lá e decide. Então eu acho que quando você perde esse tipo de jogador e você não consegue repor, que é o que pode acontecer com o Yuri Alberto, eu acho que é pior. Então, se eu fosse torcedor do Corinthians, eu pensaria duas vezes antes de falar assim, não, vende o Yuri Alberto, aproveita que está tendo proposta alta da Europa e vende ele. E agora, só para falar sobre as contratações do Corinthians, o Corinthians, para mim, ele tá bem nessa janela inicial, tá? O Félix Torres, você se desfazer dele, é um jogador que não tem mais condições, então beleza. Vai lá pro Internacional, vai pagar uma parte, não tem muito o que fazer. O Pedro Milans, eu não conheço, eu não me lembro de ter visto jogar, mas em tese é um lateral, uma oportunidade de mercado, é jovem, 23 anos, uruguaio, com características, pelo que eu pesquisei, mais ofensivas, inclusive, mas que vem para ser uma alternativa do Mateuzinho, um reserva para o Mateuzinho. Até aí, beleza. Aí, os outros dois, Gabriel Paulista, para mim uma baita contratação, tá? É um jogador de altíssimo nível, que está acostumado a enfrentar os principais defensores do mundo e que dá para o Dorival uma alternativa segura a jogar com 3 zagueiros quando o Dorival quiser jogar com 3 zagueiros. Porque você tem o André Ramalho que tá bem, o Gabriel Paulista e o Gustavo Henrique. E aí você não precisa puxar o Ranieri para ser um terceiro zagueiro, você não perde o Ranieri como primeiro volante e também não acaba utilizando ele numa posição que não é a posição de origem dele. E o Matheus Pereira, eu acho, pelo que ele jogou no Fortaleza, apesar do rebaixamento do Fortaleza, ele mudou um pouco as características dele. Quando ele surgiu, ele era um camisa 10 e agora ele tá muito mais para um 8 e muitas vezes ele joga como 5 também. Mas um jogador que ele jogou bem alguns jogos. Eu acho que para compor elenco no Corinthians, ele vai ser uma peça interessante. Não vem para ganhar posição, ser titular absoluto, isso eu acho muito difícil. Mas eu acho que essas contratações pontuais do Corinthians estão sendo bem executadas, pelo menos nesse início de temporada. Eu vou mandar um abraço pro meu amigo André Hernan. Essa informação que eu vou falar agora é dele, né? Ele foi dado em exclusividade e volta à tona o Caio César, né? Atacante do Al Hilal, já interessou o Corinthians em outras janelas, mas como ele tá em baixa lá, se eu não me engano, são 14 jogos dele no Al Hilal na atual temporada, lá do campeonato local, volta a se interessar o Corinthians, que fez uma sondagem para saber da questão desse jogador. E outro que o Corinthians fez sondagem é o volante Cauã Diniz. Cauã Diniz, de 21 anos, do América Mineiro. São essas duas sondagens recentes que o Corinthians fez nas últimas horas. O Cauã Diniz, volante de 21 anos do América Mineiro, e também volta a ter o interesse do Corinthians na questão do Caio César, que nós vimos aí na Copa do Mundo de Clubes, né? A participação do Caio César, que já interessou o Corinthians em outras oportunidades. O Caio César, para quem não lembra, é o jogador que foi revelado pelo Coritiba, tá? Ele vai para Portugal, né, depois disso, e aí chega no Al Hilal. Ele
é jovem ainda, só 21 anos, jogador canhoto, tá? Então ele joga naquela faixa direita, é um ponta. Então é um ponta que joga pelo lado direito, canhoto, que tem aquela jogada característica de justamente puxar para a perna esquerda e bater. Não tem estatura, 1,68 m, mas é um jogador de drible e velocidade. Então viria para ser essa alternativa de jogador de lado de campo. Brigaria, inclusive, com Dieguinho Maradona, viu, Marcelo? Ixi, Maria, aí o Esguilho não quer que o cara... Não. E estão perguntando aqui do Del Blanco, jogador da equipe do União Santa Fé. Eu não tenho essa informação. Agora, a informação que eu tenho é que o Corinthians colocou um ponto final nas negociações com o Angileri, porque o staff do Angileri pediu muito caro. O Corinthians não vai entrar em leilão pelo um jogador que não é considerado titular, é um jogador que foi importante em algumas partidas, né, de forma pontual. Muita gente até se decepcionou com o futebol do Angileri, mas hoje o Corinthians colocou um ponto final numa possível renovação de contrato. O vínculo dele terminou em 31 de dezembro.